seja bem-vindo a mais um Conversa Pública. E no programa de hoje vamos falar sobre a tragédia em Brumadinho, o rompimento da barragem que causou um enorme desastre ambiental e humano. E para conversar sobre isso, recebemos aqui o ambientalista do movimento Bahia Viva, Sérgio Ricardo. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Kézia. Oportunidade aqui de estar no Conversa Pública, né? Na nossa TV Boas Novas. Sérgio, uma tragédia como essa de Brumadinho, num intervalo de 3 anos, é um verdadeiro absurdo, né? Podemos considerar essa a maior tragédia humana da história do Brasil? Olha, Kézia, nós estamos todos, acho que todo brasileiro está entristecido nesse momento, né? Eu quero aqui prestar minha solidariedade, nossas condolências aos familiares dos operários da Vale, né? E tomara que essa impunidade ela não perdure, né? Porque o que aconteceu é que no estado de Minas Gerais existem 790 barragens de rejeitos de minério, né? Essas barragens elas foram identificadas pela Agência Nacional de Água, que classificou 45 como as de maior potencial de risco. A barragem de Brumadinho ela não constava com uma situação tão crítica, mas ao mesmo tempo os relatórios indicavam que ela tinha um alto potencial de dano, ou seja, no caso de um rompimento, de um desastre como aconteceu, provocaria um impacto enorme, com perdas humanas e um prejuízo econômico na agricultura, na pesca, como infelizmente nós vimos, né? E o preocupante para isso é que isso ocorre 3 anos depois da tragédia da barragem do Fundão, que é da própria Vale do Rio Doce, Samarco e da BH Billiton, né? No caso da Samarco, o vazamento foi de 40 milhões de metros cúbicos de lama e de Brumadinho 13 milhões de metros cúbicos. Mas o que importa é que a insegurança dessas barragens ela é conhecida, né? Nós temos uma fiscalização extremamente precária, né? E principalmente a impunidade é muito grande. As empresas elas obtêm seus lucros, maximizam seus lucros, no entanto não investem em precaução, em prevenção, né? E essas tragédias elas acabam se sucedendo, né? Nós não podemos nem dizer que trata-se de um acidente, tá? Em julho do ano passado, o Movimento Bahia Viva protocolou uma representação junto ao Ministério Público Federal de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, alertando para a existência dessas 790 barragens de rejeito de minério em Minas Gerais. E muito preocupante o fato de que parte dessas barragens elas estão localizadas em municípios mineiros na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Portanto, um desastre ali pode provocar o lançamento desses rejeitos em rios afluentes que desaguam no Rio Paraíba do Sul, que é um rio estratégico para a gente. Ele abastece 12 milhões de pessoas aqui na região metropolitana. 80% da população do estado do Rio de Janeiro depende exclusivamente das águas do Rio Paraíba do Sul para o seu abastecimento. Então, nós estamos pedindo medidas emergenciais e preventivas que, no entanto, até o momento não foram adotadas. Em um âmbito federal, há 20 fiscais para fiscalizar 790 barragens só no estado de Minas Gerais. Ou seja, é óbvio que falta fiscalização. Olha, com certeza, a Agência Nacional de Água, ela relata a existência de cerca de 45 mil barragens em todo o país. Esse corpo técnico, mesmo sendo capacitado, ele é absolutamente insuficiente para atender, né? Nós temos uma precariedade também dos municípios. Poucos municípios têm equipe técnica capacitada para fazer esse monitoramento, para fazer essas fiscalizações. E, na verdade, o Brasil ele não tem uma tradição e uma cultura de prevenção, né? Aqui a gente, em geral, sempre corre atrás do óleo derramado, do rejeito que rompe, e isso é extremamente preocupante. Nós precisamos ter mais concursos públicos para esses órgãos, né? É necessário também uma atuação mais integrada, por exemplo, de órgãos federais com os estados e com os municípios. Nós defendemos também, Kézia, que as universidades do nosso país, as universidades públicas em especial, elas poderiam dar uma grande contribuição
porque elas têm área de engenharia, a engenharia nacional ela é muito conceituada. No entanto, a gente poucas vezes vê os municípios trabalhando com universidades que estão situadas no seu próprio território. Então, essa fiscalização ela é extremamente necessária, em especial porque, depois que os desastres acontecem, o pós-desastre ele é muito traumático. Ele provoca impactos ambientais, impactos à saúde e uma destruição econômica das cidades. Eu, por exemplo, tive há 1 ano e meio atrás contato com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Mariana e me foi apresentado um relatório que a cidade de Mariana doava cestas básicas para cerca de 200 a 300 famílias pobres, pessoas desempregadas por mês. Após a tragédia de 2015, da barragem do Fundão, a prefeitura passou a doar mais de 5.000 cestas básicas. Porque as pessoas perderam a lavoura, os pescadores estão impedidos de pescar. Ali existem aldeias indígenas, no caso de Mariana, o povo Krenak, no caso de Brumadinho, o povo Pataxó. E a economia das cidades fica destroçada. Então, é fundamental mais investimento em fiscalização e eu acho que as universidades públicas poderiam sim, através de termos de cooperação técnica, serem contratadas pelos órgãos públicos, em especial os municípios, para ajudar nesse processo de monitoramento e de fiscalização. O governo anunciou essa semana que vai fiscalizar com mais afinco todas essas barragens. Essa é uma notícia boa, mas você acredita que isso seja possível? É preciso que esse compromisso seja levado a sério, né? Olha, com certeza eu me preocupa muito o papel que a política ambiental terá no atual governo, né? O presidente da República foi eleito dizendo que existe no Brasil uma espécie de indústria da multa, como se os fiscais do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, dos órgãos ambientais multassem muito. Isso não é verdade. O que acontece é que o Brasil é um país de uma profunda impunidade quando se trata dos poderosos, né? Nós temos que pagar nossas contas, quando somos multados temos que pagar. Agora veja só, a Samarco, Vale do Rio Doce, a BH Billiton, que provocou essa tragédia em Mariana há 3 anos atrás, foi multada em 350 milhões de reais. Foram 29 autos de infração. Não pagou um único centavo desse valor. E logo após a tragédia, o Ministério Público Federal de Minas Gerais estimou que o impacto ambiental e o prejuízo econômico do desastre de Mariana estaria estimado em aproximadamente 20 bilhões de reais. Era isso que essas grandes empresas tinham que pagar. Elas não pagaram isso, elas fizeram um bloqueio judicial da ação, né? Então, agora foi firmado em dezembro um acordo em que vai ser pago um valor aproximado de 2 bilhões de reais, que é absolutamente irrisório. Por exemplo, 3 a 4 mil famílias vão receber apenas um salário mínimo de indenização, entre aspas. Pessoas que perderam casas, que perderam entes queridos, que perderam a lavoura, que estão impedidos de pescar. E o restante desse valor será pago em forma de indenização à União e aos estados de Minas e Espírito Santo. Então, o que acontece, na verdade, é que a política ambiental ela é uma questão muito séria, né? E deve ser tratado com muita atenção e sem bravata, porque tentar criminalizar o servidor do IBAMA, tentando responsabilizar ele pelos problemas, a meu ver, é uma irresponsabilidade, tá? E não se trata apenas das mineradoras. Do montante de multas que são aplicadas em todo o país, apenas 3% são pagos. As grandes empresas, elas entram na justiça, fazem lobby junto aos governos para que as multas sejam anuladas. E esse prejuízo, esse impacto socioeconômico e também o impacto sobre a natureza, acaba sobrando para a sociedade.
Sabemos que empresas como essas, que extraem minérios do país, são muito importantes para a economia. Mas a gente também vê que a ganância do homem tem extrapolado os seus limites. Como conciliar o crescimento da economia com a questão ambiental, com a proteção do meio ambiente e de vidas? Nós temos que aproveitar uma tragédia como essa para refletir sobre qual modelo de desenvolvimento que o Brasil pretende ter para o presente e para o futuro. Porque, historicamente, o Brasil ele tem uma inserção subordinada e dependente na economia global. Basicamente, nós somos um quintal, né, para a produção de commodities, de matérias-primas, em especial soja e minério de ferro, né? E isso não está trazendo riqueza para o nosso país. Está deixando aqui uma grande destruição ambiental. Tá? Então, essas 790 barragens de rejeito de minério em Minas Gerais é o resultado desse modelo de desenvolvimento equivocado. Então, eu acho que nós temos que buscar construir no país um desenvolvimento econômico com transferência de tecnologias, né? Com aprofundamento da ciência, da tecnologia, da inovação, para que a gente possa abandonar essa economia predatória, né? É uma economia suja o que nós temos atualmente. Então, eu acho que nós temos condições para isso, porque nós temos população, nós temos território, nós temos água, nós temos floresta, nós temos solos diversificados. Então, o Brasil precisa avançar nesse processo. Me preocupa muito o fato de que o novo Congresso que toma posse agora essa semana, ele teve um grande crescimento exatamente da bancada da mineração. E durante os últimos anos, um dos principais lobbies que funcionaram no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, foi o lobby da mineração. Eles estão tentando alterar o novo Código de Mineração para afrouxar mais ainda o licenciamento ambiental, para criar obstáculos a vistorias, ao monitoramento ambiental, ao acesso às informações sobre a segurança das barragens, né? E outros empreendimentos de risco. Então, isso é uma questão preocupante e eu quero aqui pedir, né, aos telespectadores da TV Boas Novas, que eu sei que está interessado na questão ambiental, para ficar de olho no novo Congresso Nacional. Entrar lá na página da TV Senado, da TV Câmara, né, acompanhar as audiências públicas, em especial da Comissão de Minas e Energia, enfim, ficar de olho, porque esse lobby econômico beneficia poucos e prejudica a maior parte da população brasileira. Sérgio, a gente tem visto os prejuízos que a população daquela região ali de Minas tem sofrido, mas o pior é saber que esses prejuízos podem ser sentidos ainda a longo prazo, né? Olha, com certeza, e nos preocupa muito a situação do Estado do Rio de Janeiro. Em julho de 2018, o Movimento Bahia Viva protocolou essa denúncia junto ao Ministério Público Federal de Volta Redonda e do Rio de Janeiro, alertando da existência dessas 790 barragens em Minas, grande parte delas na divisa com o Estado do Rio de Janeiro, no caso de um desastre, como já ocorreu há poucos anos atrás, ocorreu o desastre da companhia Cataguases de Papel, né, e que lançou 2 bilhões de lama contaminada no rio Muriaé, no rio Pomba, que são afluentes do Paraíba do Sul, e o prejuízo ficou no Rio de Janeiro, porque nós tivemos suspensão da pesca, impedimento da produção agrícola, produção de alimentos, e o desabastecimento de dezenas de cidades. Então, no Estado do Rio de Janeiro, nos preocupa muito que a principal fonte de risco é uma montanha de lixo químico, escória de aciaria do alto forno da Companhia Siderúrgica Nacional, que está depositada ilegalmente a 50 metros das margens do rio Paraíba do Sul. Né? É uma montanha com 20 metros de altura e 170 mil metros quadrados de extensão. Né? E chegam nesse depósito, às margens do Paraíba do Sul, 100 caminhões por dia de escória, né? E o Bahia Viva está pedindo providências imediatas para que a gente depois não tenha que chorar sobre uma nova tragédia ambiental. Caso ocorra ou uma tromba d'água forte ou o desmoronamento dessa pilha de rejeitos, esse material vai ser transportado para o Rio Paraíba do Sul, afetando o abastecimento de dezenas de cidades do Vale do Paraíba,
os municípios da Baixada Fluminense e a própria capital, Rio de Janeiro. Nós somos 12 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro que dependem exclusivamente da água do Paraíba do Sul para o seu abastecimento. E eu quero lembrar aqui que o Paraíba do Sul nasce exatamente em Minas Gerais e em São Paulo. Ele só vira um rio fluminense, entre aspas, no encontro dos rios ali no município de Três Rios, né? De fato, há diversos empreendimentos no Rio que oferecem risco à população. Queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre isso. Então, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, desde 2002, obriga que os estados publiquem o inventário das áreas contaminadas e situações de risco. O estado do Rio de Janeiro foi o último a fazer isso. Só o fez em 2013, quando o Bahia Viva fez uma denúncia ao Ministério Público Federal. No entanto, o relatório que tem sido divulgado, ele é extremamente vazio de conteúdo, ele é superficial, as informações estão incompletas. Após a tragédia de Brumadinho, a Secretaria Estadual do Ambiente divulgou uma nota para a imprensa falando da existência de 29 barramentos de água do estado do Rio de Janeiro, sendo que classificou 6 delas como de alto potencial de danos. E das 29, apenas 12 foram vistoriadas até 2017. Então, é fundamental que esses relatórios sejam publicizados. A legislação, inclusive, obriga que as informações ambientais elas sejam disponibilizadas na internet para que a gente possa, principalmente as prefeituras, possam se prevenir. Né? Nós não podemos esperar que haja um rompimento de uma barragem dessa para depois ficar chorando aí, lastimando as perdas humanas e os prejuízos econômicos. Em âmbito nacional, sabemos que a fiscalização é precária, mas no caso aqui do Rio de Janeiro, a fiscalização tem sido suficiente? Nós precisamos aqui ter uma fiscalização multidisciplinar, né, com participação da Defesa Civil, dos órgãos ambientais, do Departamento de Recursos Minerais, e eu quero enfatizar isso. O papel que as universidades públicas podem dar, né, como suporte, como apoio técnico ao governo do estado do Rio de Janeiro, mas em especial às prefeituras. Eu tenho uma experiência administrativa de mais de 20 anos. Eu posso te afirmar que mais de 90% dos municípios do Rio de Janeiro sequer tem um geólogo, um engenheiro capacitado para fiscalizar essas atividades de risco. Né? Então, eu acho que as universidades aqui do estado do Rio de Janeiro, elas podem dar essa contribuição ajudando nesse trabalho de monitoramento e fiscalização, que é um trabalho que precisa ser feito permanente, né? De forma permanente, né? Anualmente, esses relatórios, obrigatoriamente, eles têm que ser publicados, né? Mas, e muitas vezes, faltam recursos dos municípios para dar essa atenção especial. Então, eu acho que essa cooperação interinstitucional ela é fundamental, porque depois que as tragédias acontecem, a conta fica para a prefeitura. Quem tem que suportar o sofrimento das pessoas, os desempregados que ficam nesse processo, é exatamente a estrutura do município. E aí eu acho que o fundamental para isso é a gente prevenir. Né? A prevenção sai mais barata do que depois ter que ficar tentando corrigir os problemas depois que as tragédias acontecem. Você, como ambientalista do movimento Bahia Viva, pode dizer que tipo de ação tem sido tomada para tentar reverter toda essa situação do estado? O Bahia Viva ele tem atuado na educação ambiental, né? Promovendo palestras em escolas, universidades, em comunidades, conversando com a imprensa, que tem um papel fundamental, né? Porque muitas vezes o órgão público ele sonega a informação e a imprensa tem esse papel investigativo de revelar para a sociedade, né, esses dados, essas situações críticas que são de grande interesse da população. Né? Então, essa é uma linha de atuação. A outra é que nós temos produzido relatórios técnicos e protocolado esse relatório junto aos órgãos públicos, protocolado junto ao Ministério Público do Estado, a Procuradoria-Geral da República, cobrando providências. Neste caso, nós alertamos que havia uma grave vulnerabilidade de um conjunto de barragens em Minas Gerais. Infelizmente, nós estávamos certos. Né? E aconteceu essa lamentável tragédia social em Brumadinho. Né? Então, eu acho que cabe também ao cidadão ele atuar, acompanhando o funcionamento do Poder Legislativo, que é quem pode
criar legislações mais rigorosas, acompanhando a atuação dos órgãos do Estado, do governo federal, da prefeitura, enfim. O brasileiro que está preocupado com o meio ambiente, ele tem que passar a exercer a sua cidadania ecológica. Eu acho que é isso que nos diferencia de outros países mais desenvolvidos, né? A gente vê notícia que em determinado país, quando tem uma empresa poluidora ou que há um risco ambiental, as pessoas se mobilizam, as pessoas vão à justiça, o próprio cidadão vai à justiça, né? Então, acho que o brasileiro ele precisa entender o que é essa cidadania ecológica e dar essa contribuição também, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Sérgio, eu queria te agradecer por essa entrevista, foi ótima. Eu tenho certeza que o pessoal de casa entendeu qual a missão de cada um, né, nessa proteção do meio ambiente, e esperamos com certeza que tragédias como essa não voltem a acontecer. Obrigada pela sua entrevista. Obrigado, Kézia. Bom, gente, o Conversa Pública de hoje fica por aqui, mas nós temos um próximo encontro na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.